Antissemitismo sempre existiu. Eu cresci em Porto Alegre, dentro da comunidade judaica, e eu cresci. Desde que eu cresci, me ensinaram a me proteger. Se te perguntar se tu é judia, tu diz que não. Se tu não sabe quem é a pessoa. Tu não anda de jeito nenhum de camiseta escrita em hebraico na rua. Andar com bandeira de Israel de jeito nenhum. Quer dizer, a gente sempre aprendeu a se proteger dentro da comunidade. E sempre, todos esses anos, até o início da guerra, quando eu falava isso para alguém que não é da comunidade judaica, me diziam, isso é mania de perseguição de judeu. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu digo, não é mania de perseguição. Eu tenho amigos de infância que foram esfaqueados em Porto Alegre por terem saído de kippá na rua. Não é perseguição, não é mania de perseguição. É perseguição, não é mania de perseguição. Quer dizer, a gente cresceu com isso, mas isso não era uma coisa explícita, porque era feio dizer que tu odeia judeu. É feio, mas a gente sempre soube que houve isso. Tem um movimento neonazista no Rio Grande do Sul desde sempre. Quer dizer, isso sempre existiu. Digo, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, isso existiu. Mas a mudança desses últimos anos é que agora as pessoas não precisam mais esconder que são antissemitas. Basta elas dizerem que são antisionistas. Então, os antissemitas que estavam dentro do armário saíram com a bandeira de antisionista. E ser antisionista não é feio. Tu vai dizer, sou anti isso, sou anti aquilo, sou anticolonialismo, anti-genocídio, A pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas ela está tirando isso do armário, usando essa nova bandeira e realmente funciona. Então, essa é a grande diferença. E eu acho que as redes sociais realmente ajudaram isso. Porque no momento que tu vê pessoas fazendo manifestações antissemitas, antisionistas, e nada acontecendo com ela, ao contrário, elas sendo aplaudidas, isso só incentiva. Muita gente também está na moda do movimento palestino. Outra vez, eu não acredito que ser pró-Palestina é algo errado, ao contrário, eu acredito que os palestinos sim precisam de ajuda, mas muita gente entrou na onda e na modinha de ser pró-palestino só porque é bonito, apesar de as pessoas não terem a menor ideia do que se trata. E aí a gente tá vendo, eu viajo aqui em São Paulo, eu vejo pichação, Palestina livre, Palestina do Rio ao Mar, tu vê isso e quer dizer, é uma coisa muito mais explícita e as redes sociais transformam isso e também as redes sociais ajudam muito na propagação de fake news, porque a mídia não é amiga de Israel, nunca foi. Ao contrário, o que eu vejo que a grande mídia que fala sobre Israel é um absurdo, é uma manipulação da verdade. Mas então as redes sociais permitem duas coisas. Uma, que a verdade seja dita, mas também permitem que mentiras sem pé nem cabeça sejam divulgadas. E esse é um problema também, porque as pessoas que já têm uma propensão a odiar os judeus, a odiar Israel, elas agora leem uma matéria e dizem, uma médica, seus 9 filhos foram mortos em Gaza. E aí a pessoa, daí isso aumenta o ódio, só que a pessoa não vai descobrir que depois de 2 semanas foi descoberto que tudo isso era fake e que não realmente isso tinha acontecido. E aí tu olha e diz, ok, mas a pessoa não vai ouvir isso. A pessoa já vai estar na próxima matéria falando mal de Israel e falando disso e falando daquilo. E isso alimenta esse antissemitismo de uma maneira muito louca. E as redes sociais? Exatamente, as redes sociais são as que estão divulgando muito fake news. Não digo que a TV também não divulga. A TV divulga, cuida um pouquinho mais, mas assim, umas mentiras assim, sem pé nem cabeça, de abortos forçados, uns negócios muito loucos que tu ouve, que acabam saindo nas redes sociais e sendo vendidos como verdade. E a rede social não controla isso, ao contrário. Eu vejo muito mais conteúdo pró-Israel sendo apagado do que conteúdo antissemita. Eu mesma já tive meu conteúdo várias vezes apagado durante essa guerra. Meu Instagram foi completamente derrubado, ficou semanas fora do ar. Porque é bem no meu aniversário. Eles dizem meu presente de aniversário foi o que derrubaram. Não foi no meu aniversário. Foi quando acho que meu filho nasceu. Alguma coisa assim, tava tudo junto acontecendo. Assim, derrubaram meu Instagram, vira e mexe, eles tiram conteúdos meus do ar. E eu vejo conteúdo completamente mentiroso lá. Bem tranquilamente para quem quiser ler, ouvir e se desinformar. E quando o pessoal fala Palestina do Rio ao Mar, o que quer dizer isso? Primeira coisa, as pessoas não sabem que rio e que mar se trata. Vai ver todo mundo gritando, Palestina livre do rio ao mar. Perguntem para as pessoas que rio e que mar se trata. Eu te garanto que 90% não vão saber. O mar é o mar Mediterrâneo, o rio é o Rio Jordão.
E a propósito, a frase original é em árabe e ela quer dizer: do rio ao mar, todo esse território será árabe. Não fala Palestina livre. Do rio ao mar, este território será árabe. Porque o que eles querem dizer, esse território será árabe muçulmano. Eles querem fazer uma limpeza étnica. Quando se fala de limpeza étnica, sim, tem uma limpeza étnica que eles estão tentando fazer. E o que eles estão tentando fazer é tirar todos os judeus e todos os cristãos da Terra Santa, de Israel e de toda a região. E a gente está vendo isso. A gente está vendo isso com os números de Gaza e da Cisjordânia. Se a gente está falando de 1950 até agora, a população cristã de Gaza diminuiu em 83%. E a população cristã da Cisjordânia, dos territórios palestinos da Cisjordânia, diminuiu em 43%. E a de Israel aumentou em 444%. Então, tu tá vendo, populações inteiras estão desaparecendo. Quer dizer, não tem, até o início da guerra, não tinha um judeu dentro de Gaza. Mas antes de 1948 tinha. Tinham judeus vivendo dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza não era um território completamente árabe-muçulmano. Ele era um território misto. Viviam cristãos, judeus e muçulmanos dentro da faixa de Gaza. Os primeiros a serem expulsos foram os judeus. Ao longo dos anos também os cristãos estão sendo expulsos. Então sim, está sendo feita uma limpeza étnica. Mas ao contrário do que as pessoas dizem. Eles querem transformar todo aquele território em árabe. Então, do rio ao mar, esse território será árabe. Essa é a frase. Então toma cuidado quem fica repetindo isso sem saber do significado, né? Eu acho que quem se interessa em ajudar a causa palestina, eu acho que uma das primeiras coisas que se pode fazer é viajar para lá. Entrar em contato com pessoas que moram lá. Se tu olhar a liderança do movimento pró-palestino, aqui não tem quase palestinos. E se tem, são descendentes de palestinos que estão fora há várias gerações. Vão conversar com o pessoal que mora na Cisjordânia. Vão conversar com o pessoal de Belém, de Jericó, de Ramala e perguntem para eles a opinião deles. Vejam o que eles realmente precisam e tentem ajudar. Ficar aqui na Paulista gritando e vestindo camiseta de terrorista não ajuda ninguém, nem a nós, nem a eles. Porque a gente sabe que a maior desgraça que aconteceu para a faixa de Gaza foi o Hamas. Porque tu não entra num território de nenhum país, massacra 1.200 pessoas, queima bebês vivos, estupra e destrói e faz o que fez e nada vai acontecer. Eles entraram e fizeram o que eles fizeram sabendo que haveria repercussão. Eles não tinham ideia do que ia acontecer. Mas tu não vai me dizer que se o Paraguai entrasse aqui e matasse 1.200 civis no Brasil, estuprasse mulheres, matasse crianças, o Brasil não ia fazer nada? Se o México fizesse isso nos Estados Unidos, os Estados Unidos não ia fazer nada? Alguma repercussão ia ter, com certeza. E a gente tá vendo que essa repercussão aconteceu e continua acontecendo, porque na realidade o 7 de outubro nunca terminou. A gente fala do 7 de outubro como se fosse uma coisa do passado, mas não é. A gente tem até esse momento, quase passados 700 dias, 50 pessoas ainda sequestradas desde o 7 de outubro. E não só isso, o Hamas diz, nós fizemos o 7 de outubro e a gente vai fazer de novo. Nos deem a oportunidade e a gente vai fazer. Então, é muito fácil falar do 7 de outubro do passado, como falar do Holocausto como uma coisa do passado. Não, isso são coisas que ainda... O neonazismo ainda existe. Pessoas que acreditam na ideologia de Hitler ainda existe. E como o 7 de outubro, ainda de uma certa maneira, ele está presente em Israel e é uma ameaça presente. Então, tu não pode ameaçar Israel dessa maneira e imaginar que nada vai acontecer.